Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, é um livro do realismo brasileiro. Foi publicado primeiro em folhetim, em 1880, e no formato de livro em 1881. Narrado em primeira pessoa. Seu autor é Brás Cubas, um defunto autor, isto é, um homem que já morreu e que deseja escrever a sua autobiografia. Nascido numa típica família da elite carioca do século XIX, do túmulo, o morto escreve as suas memórias póstumas, começando com uma dedicatória ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Seguido da dedicatória, no outro capítulo, ao leitor, o próprio narrador explica o estilo do seu livro, enquanto o próximo, Óbito do Autor, começa realmente com a narrativa, explicando seus funerais e em seguida a causa da morte, que foi uma pneumonia contraída enquanto inventava o emplastro, Brás Cubas. Emplastro, um remédio, panaceia medicamentosa que foi sua última obsessão e que lhe garantiria a glória entre os homens. No capítulo 7, O Delírio, narra o que antecedeu ao óbito. No capítulo 9, Transição, principiam propriamente as memórias. Brás Cubas começa revendo a própria infância de menino rico, mimado e endiabrado. Desde cedo ostentava o apelido de Menino Diabo e já dava mostras da índole perversa, quebrando a cabeça das escravas quando não era atendido em algum querer ou montando num dos filhos dos escravos de sua casa, o moleque Prudêncio, que fazia o menino de cavalo. Aos 17 anos, Brás Cubas apaixona-se por Marcela, amiga de rapazes e de dinheiro, prostituta de luxo. Um amor que durou 15 meses e 11 contos de réis, e que quase acabou com a fortuna da família. A fim de se esquecer dessa decepção amorosa, o protagonista foi enviado para Coimbra, em Portugal, onde se formou em direito, advogado. Após alguns anos de boêmia desbravada, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, retorna ao Rio de Janeiro por ocasião da morte da mãe. Depois de namorar inconsequentemente Eugênia, coxa de nascença, filha de Dona Eusébia, amiga pobre da família, o pai planeja induzi-lo na política através do casamento e encaminha o relacionamento com Virgília, que é filha do conselheiro Dutra, que apadrinharia o futuro genro. Porém, Virgília prefere casar-se com Lobo Neves, também candidato a uma carreira política. Com a morte do pai de Brás Cubas, instaura-se um conflito entre ele e sua irmã, Sabrina, que é casada com Cotrim,
E esse conflito foi gerado por conta da herança. Quando Virgília reaparece, anunciada pelo primo Luiz Dutra, reencontra-se com Brás Cubas e tornam-se amantes, vivendo no adultério, a paixão que não tiveram quando noivos. Virgília engravida, no entanto, a criança morre antes de nascer. Para manter discreta sua relação amorosa, Brás Cubas corrompe Dona Plácida por 5 contos de réis, que aceita figurar-se como moradora de uma casinha de Gamboa, que na verdade serve de encontro entre os amantes. Então, segue-se o encontro do protagonista com Quincas Borba, amigo de infância que agora, miserável, lhe rouba o relógio, devolvendo-lhe depois. Quincas Borba, filósofo doido, apresenta ao amigo o humanitismo, perseguindo a celebridade ou procurando uma vida menos tediosa. Brás Cubas torna-se deputado, enquanto Lobo Neves é nomeado presidente de uma província e parte com Virgília para o norte, porquanto que termina a relação dos amantes. Sabina arranja uma noiva para Brás Cubas, que é Nhã Loló, sobrinha de Cotrim, de 19 anos. Mas a moça morre de febre amarela e Brás Cubas torna-se definitivamente um solteirão. Tenta ser ministro de Estado, mas fracassa. Funda um jornal de oposição e fracassa. Quincas Borba dá os primeiros sinais de demência. Virgília, já velha e desfigurada em sua beleza, solicita a ele o amparo à indigência de Dona Plácida, que mora em seguida. Morrem também Lobo Neves, Marcela e Quincas Borba. Eugênia é encontrada num cortiço. A última tentativa de Glória, portanto, é o emplastro Brás Cubas, um remédio que curaria todas as doenças. Ironicamente, numa de suas saídas à rua para cuidar de seu projeto, o emplastro de Brás Cubas, ele molha-se na chuva e apanha uma pneumonia, na qual vem a falecer aos 64 anos. Virgília, acompanhada do filho, vai visitá-lo na cama e, após longo delírio, morre assistido por alguns familiares. Depois de morto, começa a contar de trás para frente a história de sua vida e escreve assim as últimas linhas do capítulo derradeiro. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplastro. Não fui ministro. Não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado destas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do seu rosto. Quer dizer, ele não trabalhou. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará
que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que sai quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da minha miséria. Agora a gente vai analisar o contexto histórico em que aconteceu essa obra e o contexto histórico dos personagens. Você viu ali que ele morreu de pneumonia. Pneumonia era uma doença que matava muito nos anos de 1800. Os poetas do romantismo morriam bastante de pneumonia, né? Depois veio o antibiótico e resolveu tudo. Hoje, se alguém tem pneumonia, vai no hospital, toma a medicação e tudo certo. Então, vamos para o contexto histórico que foi feito esse livro. Entre os eventos e aspectos da sociedade brasileira, citam-se a queda de Napoleão Bonaparte e as consequências desta no Brasil, visto que a família real portuguesa fugiu para o Rio de Janeiro devido à invasão napoleônica em Portugal em 1807. A ideologia de superioridade da classe senhorial e seu poder sobre o restante da sociedade, o problema da escravidão, a independência do Brasil e o período das regências, após a abdicação de D. Pedro I em 1831, assim como o segundo reinado, a epidemia de febre amarela que atingiu o país em 1850, o Manifesto Republicano de 1870 e a Lei do Ventre Livre de 1871. Vale ressaltar que os eventos analisados a seguir não abrangem todos os acontecimentos e fatos históricos mencionados ou aludidos pelo autor. Foram escolhidos aqueles que possuem maior representatividade no decorrer do texto. Nascimento de Brás Cubas, 1805. O que aconteceu no Brasil? Brasil colônia, família real chega em 1808. Segundo acontecimento, infância e adolescência de Brás Cubas, de 1806 a 1814. Queda de Napoleão Bonaparte em 1814. A primeira paixão de Brás Cubas, Marcela, 1822. O que acontece? A independência do Brasil, 7 de setembro, lembra disso. Volta ao Brasil, depois de uma década de estudos na Europa, Brás Cubas volta em torno de 1832. Tem as regências no Brasil. Outro fato, reencontro com Virgília e relação amorosa entre os dois. Iniciada em 1842, Brás Cubas com 37 anos. É o segundo reinado do Brasil. Outro fato, noivado e morte de Eulália. Reencontro com Virgília aos 50 anos de Brás e 1855. Aparecimento na narrativa do humantismo. Humantismo, guarda essa palavra, humantismo. Primeira entrada da febre amarela no Brasil. Então, deu um surto, tá? Ali nos anos de 1850. Morte de Brás Cubas em 1800 e
1869. Manifesto Republicano, de 1870, Lei do Ventre Livre, 1871. Então, esse livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi escrito por um personagem, foi escrito por Machado de Assis, mas quem conta a história é um personagem que morreu, Brás Cubas, depois da morte, tá? O defunto que está contando a história. Vamos para mais alguns fatos históricos para você ficar bem embasado. A relação da vida de Brás Cubas com os caminhos histórico e político do Brasil é muito marcante. Ele acompanha a progressão histórica do Brasil no século XIX, desde seu período colonial até as construções de um país republicano. Essa relação traz ainda o efeito de verossimilhança à narrativa, pois, ao colocar como pano de fundo momentos que ocorreram efetivamente no mundo real, o autor empresta um caráter quase histórico à ficção. Brás Cubas torna-se dessa forma, além de personagem, sujeito histórico. Ele está inserido dentro de um contexto, mesmo que sua existência seja mera invenção. São as possibilidades de a vida do personagem ter acontecido que o instalam como sujeito da história. Seus hábitos e comportamentos são o reflexo da sociedade carioca do século XIX. E por essa razão, a literatura pode servir como fonte de investigação histórica. Os pormenores que não são analisados pelo historiador podem ser retratados por um escritor de literatura e assim delinear o panorama de uma sociedade de uma época passada. Machado de Assis, confrontando as ideias de alguns de seus críticos, era um sujeito engajado e ativo nos meios sociais. Sua participação ativa na sociedade brasileira pode ser observada pelas inúmeras referências em suas obras, não apenas se tratando de eventos históricos, mas também da música, dramaturgia e literatura. As marcas intertextuais em seu romance exprimem o comportamento de um sujeito extremamente inteirado e participativo no discurso social e cultural, assim como demonstram seu olhar crítico sobre os problemas e questões sociais vividos pela população a qual ele representa em sua ficção.